Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo corrigindo as questões que eu passei agora, dia 9, na segunda-feira. Vamos lá? Esse vídeo é para as turmas 601 e 602, certo? E nessa semana nós trabalhamos aí com a habilidade 8, que é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma para outra e relacioná-los a pontos numa reta. Tá? E mais especificamente, nós vamos fazer a relação de transformar, na verdade, os números decimais, ou seja, os números com vírgula, em frações. E eu peço para vocês começarem assistindo aí o vídeo da professora Ângela, que aborda esse tema. A professora Ângela vocês já conhecem, a gente tem usado muitos vídeos dela, então vocês cliquem nesse link aqui ou com a câmera do celular de vocês acessem esse QR Code, beleza? Número 1 aí era para vocês copiarem os exemplos que a professora Ângela passou. Então pessoal, se vocês ainda não assistiram o vídeo, eu recomendo que vocês assistam, beleza? Vamos continuar aí agora a resolver as questões. Primeira questão era: o número 0,075 é melhor representado pela fração irredutível. Quando eu falo fração irredutível, eu estou falando que eu tenho que simplificar, eu tenho que deixar essa fração de forma mais simples possível. Então vamos lá. Então o número 2 aqui, 0,075. Como é que eu faço para transformar isso em fração? Primeiro você vai copiar esse número todo sem a vírgula. Então, 0075, sem a vírgula. Aí tu vai contar quantas casas decimais tem, ou seja, quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3. Se são 3 números, você vai dividir isso daqui por 1000. 3 zeros. Se fossem só 2 números, você colocaria 100, tá? E aí, tem esse zero aqui, não precisa, Não existe 0075, é só 75. E aí você vai simplificar isso, 75 dividido por 1000. Não tem essa resposta ali, porque ainda não está simplificado. Então você vai ver um número que dê para dividir os dois. Eu percebi aqui que tanto o 75 quanto o 1000, a gente consegue dividir por 25, certo? Então, 75 por 25 dá 3 e 1000 por 25 dá 40. Então, a resposta aí é 3/40. Tem essa alternativa, sim. Show? O número 3 é o seguinte: Silvia quer fazer um refresco de maracujá. Em cada litro desse refresco deve ter 0,20 de suco e o restante de água. Podemos afirmar que a parte do suco utilizada para cada litro corresponde a, ou seja, 0,20. Ele quer que você transforme isso em fração. Então, esse zero no finalzinho a gente elimina também porque ele não precisa. Então, 0,20 é a mesma coisa que 0,2. E aí, qual que é o primeiro passo? Escrever o número sem a vírgula, 0,2. Sobre quantos números tem depois da vírgula, ou seja, quantas casas decimais? Apenas uma. Então, você vai colocar aqui apenas 10. Aí você já vai conferir lá se tem esse resultado. O resultado é 2 décimos. Tem esse resultado aqui? Não. O que significa? Que você tem que simplificar, ou seja, qual número que eu divido 2 e o 10 ao mesmo tempo? Como os dois números são números pares, você vai dividir aí por 2. E aí vai ficar o quê? 2 dividido para 2, 1. E 10 dividido para 2, 5. 1/5. Tem essa resposta? Letra D. Show? Número 4 agora. Numa questão de prova que valeria 1 ponto, Diogo tirou 0,4 ponto. Que fração representa os pontos que Diogo tirou em relação ao total da questão? Ou seja, em outras palavras, o que a questão está pedindo? Transforma para mim
0,4 em fração. E aí vamos lá, primeiro passo, escrever o número sem a vírgula, 0,4. Sobre quanto? Quantos números tem depois da vírgula? Apenas 1. Então é sobre 10. Para ficar melhor, eu posso colocar apenas 4 décimos. 0,4 mesma coisa que 4. Aí tu olha, tem essa resposta? Não, Marcos. Por que não tem? Porque precisa simplificar, né, pessoal? Como os números são pares, ó, vou simplificar por 2. Vou dividir por 2. E aí nós temos 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Será que tem essa resposta? 2/5. Tá aqui, a letra C. Show? E agora, vamos ver o número 5. Olha o número 5, que bacana aí, ó. Marli comprou uma pizza grande, dividiu-a em partes iguais e comeu alguns pedaços. Veja na figura abaixo o que sobrou da pizza. Então ela comeu aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços. Né? Ao todo eram, ó, 5, 6, 8 pedaços e ela comeu 3, né? A fração que representa os pedaços de pizza que Marli comeu em relação à pizza toda é... Então vamos lá. Eu quero o que ela comeu dividido pelo total de pedaços. É isso que o exercício está pedindo pra gente. Quantos ela comeu? 3. Quantos pedaços tinha no total? 8. Então, 3/8. Alternativa correta, a letra A. Beleza? Bem fácil, né? Vamos para a próxima aí, ó. A número 6. Rodrigo parou em um posto de gasolina e colocou 20 litros de gasolina, completando o tanque, cuja capacidade é de 60 litros. Podemos afirmar que a gasolina que havia no tanque do carro era equivalente a... Então vamos lá. Se o total é 60 e ele colocou 20, né, e completou, significa que já tinha 40 lá. Né? Então qual que é a fração? 40/60. E aí tem um macetezinho que eu já expliquei para vocês. Numa fração com números inteiros, se os números finais são 0, eu posso, ó, cortar um 0 do numerador com um 0 do denominador. Então, na verdade, fica apenas 4/6. Não tem essa alternativa ainda. O que eu ainda posso fazer? Simplificar. Nesse caso aqui, ó, como os números são pares, eu consigo simplificar por 2. 4 dividido para 2 dá 2. E 6 dividido para 2 dá 3. A alternativa correta aqui, ó, 2/3. Beleza? A próxima questão, pessoal, é o seguinte. Nós vamos usar esse texto aqui para fazer as questões 7, 8, 9 e 10. Isso acontece muito em concurso público, tá? Então vamos lá, ó. Uma emissora de rádio realizou uma pesquisa para identificar os gêneros musicais preferidos das pessoas. Então, ó, 1/4 prefere rock, meio prefere pagode, 1/5 MPB, que é a música popular brasileira, e o restante não tem preferência por um gênero específico. Aí o número 7 ele fala, o número decimal que representa os que preferem rock é, ou seja, transforma para mim 1/4 em número decimal. Aí agora é o caminho contrário. Lembra na aula da semana passada que nós vimos isso. A primeira parte foi dessa habilidade, né? Eu dividi ela em algumas partes. A parte da semana passada era transformar uma fração em número decimal. E para fazer isso, basta dividir. Então eu coloquei mais uma questão aqui, só para a gente relembrar. Ó. 1 dividido para 4, eu vou colocar um 0 e uma vírgula. 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobram 2. O que eu faço agora? Vou acrescentar um 0. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20 e sobra nada. Então 1/4, eu posso falar que 1/4 é a mesma coisa que 0,25. E a alternativa correta aqui então é a letra B. Agora, meio. Como é que eu faço isso? Meio. Você vai pegar o 1 e vai dividir por 2. Dá para dividir? Não. Você vai colocar um 0 e uma vírgula. 10 por 2 dá 5. Sobra nada. Então eu posso falar que meio é a mesma coisa que 0,5. Então a alternativa correta aqui, ó, é letra C. E MPB, qual é o percentual? 1/5. Então vamos lá. 1 dividido
para 5. Dá para dividir? Não. Vou colocar um 0 e uma vírgula. 10 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10 sobra nada. Então eu posso falar que 1/5 é igual a 0,2. E a resposta correta é a letra... Aqui está como letra C, mas é letra A. Tá, ó. Letra A, a resposta correta. Ué, Marcos, mas está 0,20. Gente, 0,2 é a mesma coisa que 0,20. É a mesma coisa que 0,200. Então, tá, eu posso fazer isso. Aí ele pede agora, no número 10, o número decimal que representa os que não têm preferência. Então vamos lá. Preste atenção comigo aqui. 0,25 são os que preferem rock. 0,5 ou 0,50 são os que preferem pagode. E 0,2 ou 0,20 são os que preferem MPB. Então, se eu somar os três, eu vou descobrir o que prefere alguma coisa, o que escolheu algum gênero musical. Então, vamos somar. 5, 9, repete a vírgula e 0. Repare que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, 0,95 prefere algo, né? Alguma música, algum gênero musical. Quantos não preferem nada? Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer o 1 inteiro, que é o 1, ele representa o total de pessoas entrevistadas. Vou retirar o que prefere alguma coisa. E aí eu vou fazer essa subtração. 10 não tira 5, né? Eu vou ter que pegar emprestado para o 1 aqui de baixo, ó. 1 passa a valer de 0, aqui passa a valer de 10. Aí agora o 10 empresta. Passa a valer de 9 e aqui passa a valer de 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 9, 0. Vírgula embaixo de vírgula e 0. 0,05 não prefere nada. Resposta, ó, letra D, 0,05. Essa é a alternativa correta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!